Bom dia, esta é a aula 30 do módulo 5, tratamento farmacológico do tabagismo. Vamos ver a segunda parte da terapia de reposição de nicotina. Iniciando com um poema de José Saramago, escritor luso, Nobel de Literatura, Espaço Curvo e Finito, que nos lembra um pouco a questão da relação do tabagista com o cigarro. Oculta consciência de não ser, ou de ser num estar que me transcende, numa rede de presenças e ausências, numa fuga para o ponto de partida, um perto que é tão longe, um longe aqui, uma ânsia de estar e de temer. Bom, vamos rever alguns objetivos da reposição da nicotina. Ela é usada desde 84. A manutenção da oferta da nicotina deve ser feita em doses cada vez menores. É uma fonte segura, as formas são de ação curta ou longa, num período de 10 a 12 semanas, ou mais, eventualmente, para reduzir ou evitar os sintomas de abstinência, ou para manter a terra conquistada da abstinência. As formas existentes no Brasil são adesivo, goma e pastilhas. E vamos ver as principais evidências científicas da reposição da nicotina. Primeiro, todas as formas são eficazes na cessação do tabagismo. Essa é a força de evidência, o grau de recomendação máximo, a letra A. Elas dobram a taxa de cessação no longo prazo comparadas ao placebo, também força de evidência A. Todas as formas liberam nicotina para o cérebro, em quantidade e velocidade menor do que o cigarro. Adesivos, gomas, inaladores e spray nasal são efetivos na cessação do tabagismo, a força de evidência A. Contudo, as pastilhas de nicotina apresentam um grau de recomendação menor, força de evidência B. A eficácia das diferentes formas é equivalente, mas a adesão ao tratamento é maior com o adesivo, força de evidência A. As formas de liberação rápida são mais efetivas no controle da fissura, porém apresentam maior risco de dependência. As ações são de curta duração, o paciente assume o controle da administração de acordo com as suas necessidades. Isso leva a uma facilidade do indivíduo modificar as dosagens de acordo com as suas necessidades. Isso torna a TRN uma boa e segura opção terapêutica. As taxas de abstinência aumentam quando a TRN é usada em combinação com outros tratamentos, incluindo o treinamento de habilidades, no caso da abordagem cognitivo-comportamental, força de evidência A. Há alguma evidência de benefício no uso de adesivo associado a outras formas de TRN, como a goma de mascar, ou pastilhas, ou aerossol, ou inalador de nicotina, quando comparado ao uso isolado de cada um deles. E essas combinações devem ser consideradas especialmente para aqueles pacientes que não atingiram a abstinência utilizando uma única forma de reposição. Segundo a revisão Cochrane de 2004, o adesivo de nicotina versus o placebo durante 52 semanas, a razão de chance foi de 1,74, ou seja, 74% mais chance do indivíduo parar de fumar comparado ao placebo. E quando usada de forma combinada, o adesivo um pouco mais do que 14 semanas, mais goma ou spray versus o adesivo de nicotina, acompanhando 52 semanas, ainda aumentou, né, em 55% a chance do indivíduo parar, do que se somente usasse o adesivo. Temos aqui alguns estudos bastante interessantes, né? Esse em relação à farmacoterapia para a cessação do tabagismo, comparando com o placebo, com avaliação em 6 e 12 meses, com validação bioquímica da cessação. Um estudo de meta-análise, portanto. Nós encontramos nesse grande estudo 69 estudos que foram selecionados de 622, uma população
de mais de 32 mil tabagistas. Os resultados encontrados nessa meta-análise foram os seguintes. O melhor resultado dentre a reposição de nicotina foi alcançado pelo spray nasal, 2,37, quase 2,5 vezes a chance do indivíduo parar de fumar. O inalador 2,17, embora alguns estudos estivessem abaixo da linha do 1. O adesivo e o tablete, né, no caso o tablete de nicotina, aumentou em 2 vezes, e a goma 1,71, nesse grande estudo de meta-análise. Agora, quando considerar a associação medicamentosa no tratamento do tabagismo, os critérios são alto grau de dependência, síndrome de abstinência relevante, grande dificuldade para deixar de fumar. E a associação de bupropiona, por exemplo, e adesivo de nicotina, ela é aprovada pelo órgão de vigilância sanitária americano FDA. A associação medicamentosa, através de estudo de meta-análise, num período de 94 a 2007, foi incluído 5 estudos, um N maior do que 200. Acompanhamento durante 1 ano, TRN mais outro medicamento de primeira linha, no caso a bupropiona. Então o que encontramos foi que em 6 meses a taxa de abstinência foi de 1,54 e se manteve em 12 meses 1,58. Então há efetivamente a combinação da reposição de nicotina com a bupropiona, que é outro medicamento de primeira linha, apresentou um melhor risco relativo, né, um melhor resultado de abstinência do que com o uso isolado do medicamento. Então a efetividade na abstinência nós vamos ver aqui, também publicado no FIOR, que é a grande bíblia do tratamento do tabagismo, uma publicação que acontece a cada 10 anos, do Surgeon General dos Estados Unidos. Nós vamos ver a efetividade na abstinência das terapias combinadas, tendo como base o adesivo de nicotina, como 1. O adesivo mais chiclete dobra a chance que a pessoa teria usando somente o adesivo. O adesivo mais bupropiona aumenta em 30%. O adesivo mais nortriptilina não modifica. E o adesivo mais um antidepressivo inibidor de recaptação da serotonina também não modifica. Em relação à terapia estendida, o uso prolongado de goma e adesivo de nicotina são eficazes. Certos grupos de pacientes parecem que se beneficiam de tratamentos além dos 3 meses que normalmente os protocolos recomendam. Então, embora o encerramento do tratamento deva ser recomendado, em muitas situações é melhor a sua manutenção se a alternativa for voltar a fumar. Por quê? Há o menor número de substâncias nocivas, né, se usar somente a reposição. Não produz níveis elevados de nicotina, ao contrário do uso do tabaco, e não determina grande dependência química, em torno de 15 a 20%, isso mesmo, somente para algumas formas de reposição, como o inalador, né, e a goma e a pastilha de nicotina. Ainda em terapia estendida, dos tratamentos farmacológicos, a varenicrina na dosagem de 2 mg por dia ou a associação adesivo mais goma de nicotina, usados por terapia estendida, produzem taxas de abstinência entre 6 a 12 meses, superiores quando comparados ao adesivo de nicotina isoladamente. Com relação à segurança no uso em pacientes com doença cardiovascular, a TRN pode ser usada com segurança pela maioria das pessoas com doença cardiovascular, mesmo que elas venham a fumar
em uso da reposição da nicotina. As meta-análises não mostram diferença nas taxas de infarto agudo do miocárdio entre TRN por adesivo e o placebo, embora ressalve-se que a maioria dos estudos excluiu pacientes com doença cardiovascular na entrada do estudo. Então, os benefícios da reposição de nicotina superam seus riscos, mesmo em fumantes com doença cardiovascular. Aqui temos um outro estudo de reposição de nicotina em relação ao infarto agudo do miocárdio. É um grande estudo feito com quase 35 mil indivíduos e mostrou que as taxas de risco em relação ao infarto após o uso da reposição de nicotina, que não houve diferença de risco do indivíduo ter o infarto, o AVC ou morte quanto ao sexo, quanto à dose da reposição de nicotina, quanto à história positiva para angina e hipertensão, ou também em relação às medicações e uso. Logo, é seguro usar a reposição de nicotina se o indivíduo com cardiopatia estiver estável, porque isso não aumentou o risco de desenvolver eventos agudos ou complicar a doença cardiovascular do indivíduo. Agora, em relação ao uso em doses elevadas de TRN. Então, temos um estudo aqui de avaliar a segurança em doses elevadas de nicotina, um estudo de 2007, num estudo aberto, não randomizado, sem grupo controle, em voluntários tabagistas que pretendem cessar no momento, com a carga tabágica de 20 a 25 cigarros por dia e sem passado de doenças crônicas. Os resultados encontrados foram o seguinte: o uso concomitante de TRN e fumo não levou à pressão arterial ou à frequência cardíaca. Olha que interessante. Mesmo indivíduo que fumaram usando a TRN. Houve uma redução não proporcional da carga tabágica e do monóxido de carbono exalado à medida em que a dose da reposição de nicotina era aumentada. Houve uma média da redução de cigarros em torno de 40%, com reposição de 2 adesivos, com elevação média da cotinina urinária em 69%. As conclusões do estudo foram: TRN em dose elevada é segura. A redução de 49% da carga tabágica não proporcional à dose da TRN. E a redução muito significativa, em torno de 40% do monóxido de carbono exalado pelo fumante. Um outro estudo avaliando a segurança de dose maior de TRN para fumantes pesados. Nesse estudo, um grupo pequeno, 12 indivíduos, que usaram adesivo de 21, 2 adesivos de 21 ou 3 adesivos por 5 dias, comparando com placebo. E os resultados foram: não houve diferença na frequência cardíaca, na pressão arterial ou no ciclo circadiano do indivíduo. Não houve alteração no fibrinogênio nem no perfil lipídico. As conclusões: não houve eventos adversos cardiovasculares no curto prazo de uso de doses elevadas de nicotina. Agora, um tema muito polêmico é o uso da reposição de nicotina em fumantes grávidas. Então, vejamos. A revisão Cochrane, drogas para apoiar a cessação do tabagismo na gravidez. O estudo de Coleman, de 2012, bem recente. Foi determinar a eficácia e segurança da farmacoterapia da cessação do tabagismo, incluindo TRN, varinicrina, ibupropiona ou outros medicamentos, quando utilizado para apoiar a cessação do tabagismo na gravidez. Os critérios foram ensaios clínicos randomizados, controlados, para avaliar efeito individual de alguma das formas terapêuticas utilizadas, com ou sem apoio comportamental. E as conclusões desse estudo, de 2012, foram que a reposição de nicotina é a única farmacoterapia para a cessação do tabagismo que tem sido testada em ensaios clínicos randomizados na gravidez. Segundo, não há evidência suficiente para determinar se a reposição de nicotina é eficaz ou segura quando utilizada
para promover a cessação do tabagismo durante a gravidez, para determinar se o uso da reposição tem impactos positivos ou negativos sobre os resultados do parto. E a terceira conclusão, que há necessidade de novas pesquisas para avaliar a eficácia e segurança, idealmente a partir de ensaios duplo cego randomizados com placebo que investiguem doses mais altas de TRN do que as que foram testadas nos estudos incluídos nesta revisão. Bom, temos diversos outros artigos e invocando outros estudos sobre tabagismo e reposição de nicotina na gravidez e que recomendam o seguinte: tabagismo materno é associado a desfecho favorável na gestação e na infância. Isso nós sabemos bem. Os muitos tóxicos presentes na fumaça do tabaco podem ser responsáveis por desfechos favoráveis, inclusive interrupção da gravidez, além de baixo peso ao nascimento, malformações, etc. A nicotina é potencialmente teratogênica para o feto. Daí advém essa discussão polêmica do uso da reposição da nicotina durante a gravidez, que não deveria ser feito porque ela tem um potencial teratogênico já demonstrado, já estudado. A nicotina pode contribuir também para as complicações obstétricas em gestantes e para a síndrome da morte súbita na infância. Os benefícios da reposição de nicotina, no entanto, superam os riscos de fumar na gestação, porque ela reduz ou elimina a exposição do feto a outros tóxicos da fumaça do tabaco. Reduz também a dose e a duração total da exposição à nicotina, no caso, se a gestante continua fumando. Então, é um ponto bastante controverso, né, essa questão do uso da reposição de nicotina na gravidez. Outro ponto que já abordamos na outra aula é o uso da reposição de nicotina pré-cessação. Né? Então, o uso de 2 adesivos num ensaio randomizado duplo cego 2 semanas antes da parada e 12 semanas após, aumentou a taxa de abstinência aos 6 meses. Um outro estudo, também duplo cego randomizado, aumentou a abstinência em 4 semanas comparada aos fumantes que só usaram a reposição na data da parada, mas não aumentou após 6 meses. Então, o efeito colateral não foi observado efeito importante de uso de terapia pré-cessação, ou seja, com o indivíduo ainda fumando enquanto usa a reposição da nicotina. Os resultados ainda são inconclusivos, mas é um futuro. Nós poderemos ter bastante possibilidade de vir a usar formas, inclusive com doses menores de reposição de nicotina, para ajudar as pessoas que fumam muito a reduzir o número de cigarros e daí terem mais confiança e prontidão para marcarem uma data para parar de fumar. Vamos agora ver o uso da reposição de nicotina em fumantes que ainda não desejam parar de fumar, ou seja, que apenas querem fazer a redução do número de cigarros, embora com a ressalva de que essa redução não impede os riscos das doenças relacionadas ao tabaco, porque não há limite seguro. Mas enfim, eles querem fazer uma redução do número de cigarros. Então a redução do número de cigarros por dia, com ou sem uso da reposição de nicotina, deve ser encarada como uma etapa no processo de cessação, com data marcada para terminar e não ser usada indefinidamente, segundo a revisão Cochrane de 2007. Pois não existem provas suficientes sobre o benefício a longo prazo da redução do consumo de cigarros sem parar de fumar. Algumas pessoas que não querem parar de fumar podem receber ajuda para reduzir o número de cigarros com TRN como um método precursor do abandono total do tabagismo, ou seja, tendo um horizonte, né, de chegada, né? Tem uma partida que a pessoa vai iniciar o uso da reposição ainda fumando, mas tem um horizonte entre 2 e 4 semanas, 2 meses, 3 meses, mas não indefinidamente. Então o uso da TRN para reduzir o consumo de tabaco
goma inalador ou adesivo, ou até combinação dentre eles, podem ser usados em pacientes que não estão prontos ainda para deixar de fumar, que têm baixa autoeficácia. A reposição de nicotina para reduzir o tabagismo resultou em 2 vezes mais os fumantes se tornarem abstinentes, mas a taxa de abstinência em 52 semanas foi de somente 8,4%. Ainda assim, foi maior do que se o indivíduo tentasse parar de fumar sozinho, que é em torno de 2,5% a 3%. Então, uma outra revisão importante, publicada no British Medical Journal de 2009, estudos entre 92 e 2007, a efetividade e segurança da reposição de nicotina para fazer a redução no sentido do indivíduo parar de fumar. Então vamos ver os resultados. Nesse outro trabalho, a taxa de abstinência após 6 meses foi de 6,75%. Como não houve acompanhamento além de 6 meses, foi estimado o número de pacientes que se manteriam abstinentes, dentre os que cessaram durante o estudo. A conclusão foi: a TRN é efetiva em fumantes que não desejam parar de fumar ou que não conseguem cessação abrupta. Eles podem se beneficiar e até alcançar a abstinência num período de 6 meses. Pelo menos dobra a chance do indivíduo que tenta parar de fumar sem ajuda comportamental ou farmacológica, que é em torno de 2,5% a 3%. Bom, quais são os pontos para novos estudos sobre o uso da reposição de nicotina? A terapia à prestação em fumantes com elevado grau de dependência, compulsivos e reduzido suporte social. A reposição associada com a vareniclina em curto e a longo prazo. A terapia pré-embarque, ou seja, abstinência em períodos de longas viagens intercontinentais, por exemplo, viagens aéreas de 10, 12 horas de duração ou mais. A terapia em condições especiais, trabalhadores em ambientes confinados, como plataforma de petróleo, trabalhadores de saúde, anestesiologistas, cirurgiões, enfermeiros, etc. Então é importante essa afirmativa de Steinberg, de 2008, sobre haveria um relógio para deixar de fumar e esse relógio pararia em 12 semanas. Então vamos ver o que diz Steinberg. Se os fumantes estão fazendo muito bem as suas reposições de nicotina, sem efeitos adversos e completo alívio da abstinência, já tendo alcançado 12 semanas de tratamento, mas ainda assim emitem claros sinais de que, se nós interrompermos a reposição de nicotina, eles provavelmente irão voltar a fumar. E por que então nós paramos o tratamento? Porque o relógio indicou 12 semanas? Então, esse é um ponto para a gente refletir nessa perspectiva de individualizar o tratamento e perceber essas pessoas que vão requerer um tempo maior do que o relógio protocolar das 12 semanas da maioria das diretrizes clínicas e consenso para o tratamento do tabagismo. Então vamos fazer uma reflexão aqui sobre um fumante que escreveu obras belíssimas e também pensamentos maravilhosos. Mark Twain. A gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela. É preciso fazer-o descer a escada, degrau por degrau. Muito obrigado.